Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você e eu quero falar a respeito de reconstruir. Reconstruir. Bom, essa palavra reconstruir, ela pode trazer muito significado para as nossas vidas, né? Porque existem várias áreas da nossa vida, existem várias coisas que nós queremos que sejam reconstruídas. Existem muitas coisas que nós queremos que sejam reconstruídas. Se nós falarmos, por exemplo, de uma edificação, uma casa, um prédio ou algo assim, nós queremos, quando nós olhamos para uma casa e ela está meio destruída, ela está meio acabada, nós começamos a pensar em reformá-la, né? Ou reconstruí-la. Reconstruir, reformar, tem quase o mesmo significado, né? Pode nos ajudar muito bem, essas duas expressões podem nos ajudar muito bem. Mas às vezes não é algo físico, não é algo material. Às vezes são sentimentos, né? Às vezes são sentimentos que são destruídos, que são desgastados, que muitas vezes precisam ser reconstruídos, né? Então são relacionamentos que muitas vezes são desgastados pelo tempo. Esse exemplo da casa a gente pode usar para várias outras coisas, né? Uma casa, ela pode acabar ficando meio destruída, meio acabada, meio maltratada por várias coisas. Uma delas é o tempo, né? Simplesmente o tempo vai desgastando uma casa e ela vai ficando com aquela aparência de abandonada, com aquela aparência de maltratada, né? É claro que nós estamos falando de algo que não foi feito uma devida manutenção, né? Não teve um devido cuidado. Às vezes até teve um certo cuidado, mas não todo aquele cuidado necessário para que mantesse ela bem e nova, né? Então ela vai tendo esse desgaste natural pelo tempo. Fora isso, tem a questão de se ela não for bem cuidada, se ela for mal cuidada mesmo. Então ela vai se desgastando, ela vai se destruindo com uma velocidade maior, né? Aí não é só questão do tempo passando, mas é o mau uso, muitas vezes acaba destruindo ela mais rápido. E aí se a gente for para as outras áreas da nossa vida, a gente vai ver que é igualzinho, né? Um relacionamento, né? Seja um relacionamento entre casal, né? Marido e mulher, seja um relacionamento entre irmãos, entre parentes, entre amigos, entre irmãos no sentido igreja, ou irmãos mesmo no sentido de sangue, né? Irmãos de sangue, enfim. Todo tipo de relacionamento ele pode obter os mesmos desgastes. Ele pode ter um desgaste pequeno que vai acontecendo com o tempo, né? Assim como eu citei da questão da casa, dos imóveis, mas ele também pode ter um desgaste maior se não tiver um cuidado, né? Se não for feita uma mínima manutenção, se não tiver um mínimo cuidado, ou mesmo o descaso, né? A falta de cuidado mesmo, o maltrato, né? Vai causando uma destruição maior no relacionamento, seja ele qual for o tipo de relacionamento. E aí quando você olha para aquele relacionamento, ou para aqueles relacionamentos, você vai vendo ali que estão meio desgastados, que estão meio destruídos, né? E eu falei de questões materiais, eu falei de questões de relacionamento, questões sentimentais, né? E aí a gente vai também para a questão espiritual. O teu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele também pode se desgastar, dependendo de como eu estou cuidando ou não do meu relacionamento com Deus, né? De como eu me relaciono com Deus. E aí eu posso olhar para o meu relacionamento com Deus e também ver ele meio desgastado, ver ele meio destruído, algo que também está precisando de uma reforma ou de uma reconstrução. Está precisando ser reconstruído. E essa questão da reconstrução, eu acho que ainda é mais importante, né? Porque às vezes quando a gente fica pensando só em reforma, às vezes a gente começa a querer maquiar, né? Existe aquela reforma de casa que o pessoal chama de maquiagem, né? Fez uma maquiagem ali só para aparentar. Só que o que acontece? Quando é feita uma maquiagem, ao invés de ser feita uma reforma
verdadeira, real, ou uma reconstrução da casa, essa maquiagem, essa reforma muito superficial, essa maquiagem, ela em pouquíssimo tempo ela vai aparecer, porque ela não permanece bastante tempo. E na nossa vida é da mesma forma. Se a gente só faz uma maquiagem, né? Nós temos muitas vezes um relacionamento destruído, nós temos muitas vezes a nossa própria vida, né? Meio que inacabada, nós estamos meio destruídos. Só que muitas vezes a gente quer fazer uma maquiagem para aparentar algo diferente, né? E não tratamos devidamente das coisas que estão acontecendo, não tratamos devidamente dos problemas, ou seja, nós não reformamos, nós não reconstruímos as áreas que foram afetadas, as áreas que foram perdidas, né? E isso é extremamente necessário na nossa vida. Seja para algo material, é necessário que seja arrumado e arrumado corretamente, seja na nossa área sentimental também, precisa ser bem consertado, precisa ser bem arrumado, não pode ficar ali uma brecha, não pode ser tapado com uma massa corrida, não pode ser simplesmente tapado, né? Sabe aquela história da infiltração? Quando uma parede na casa está com infiltração, muitas pessoas o que fazem? Dão uma raspada na área que está com infiltração, jogam massa corrida, jogam uma tinta e beleza. A hora que você olha assim, tá lindo. Só que acontece, você não resolveu o problema da infiltração. Você simplesmente tapou a infiltração. O que vai acontecer? Aquela área que está linda, novinha, muito rapidamente ela vai ficar destruída de novo. Por quê? Porque você não resolveu o problema. Você simplesmente tapou o problema com uma maquiagem que vai aparecer de novo, porque o problema continua ali, a infiltração ela continua ali. Então o que é necessário fazer? Se você procurar um pedreiro, alguém que entende disso, ele vai falar, bom, você precisa tratar essa infiltração, você precisa tratar o problema. Só então você vai depois corrigir, né? Primeiro tratar o problema, depois você vai poder fechar direitinho, pintar direitinho e ficar bonito de novo. Mas o trabalho é maior. Aí é que está a questão. Resolver dá mais trabalho, mas a diferença é essa, é que resolve. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que essa palavra de hoje vem nos trazer, que nós precisamos resolver. Tem muitas pessoas que estão com problemas antigos e que ainda sofrem demais por problemas antigos, que já não deveriam estar mais sofrendo por esses problemas. Não é que simplesmente a gente deve ignorar os problemas ou simplesmente se esfriar, se tornar frio e não ligar mais para os problemas. Não. É que já passou da hora de resolvê-los. Já passou da hora de resolvê-los. E o que está faltando? Muitas vezes o que está faltando é reconstruir aquela área. Reformar, arrumar aquela área da nossa vida que a gente foi deixando, muitas vezes, e aí a gente vai ter vários motivos para não querer arrumar ou para deixar quietinho ali. Um dos motivos muitas vezes é o orgulho. Muitas vezes o orgulho nos impede de arrumar, porque para eu arrumar aquilo ali, eu vou ter que tomar a dianteira com tal pessoa, e aí não, foi ela que errou, ou algo do tipo assim. Então, deixa lá. Quando a pessoa me procurar, bom, você precisa entender que você está com um problema na sua construção, na sua vida, e que se você não tomar a iniciativa, se você ficar esperando a iniciativa de outra pessoa, você provavelmente vai continuar carregando isso e isso vai acabar te prejudicando. Já está te prejudicando. Às vezes você não percebe, mas já está te prejudicando e vai te prejudicar cada vez mais. Então é algo que precisa ser tratado. Então, um ponto que eu coloquei é o orgulho. O orgulho muitas vezes impede as pessoas de arrumarem certos problemas.
Outra questão, por mais incrível que pareça, outra questão é que tem pessoas que gostam de sofrer. Não sei se você conhece pessoas assim, mas tem pessoas que a gente conversa que parece que dá gosto na pessoa dizer que ela tem um problema. Vocês conhecem alguém? Comenta aí pra mim. Não coloca o nome, mas vocês conhecem alguém? Comenta aí. Ah, eu conheço uma pessoa que é assim. São pessoas que todas as vezes que você vai falar com ela, parece que ela tem gosto em dizer que não tá bem. Parece que se ela não disser que ela tá com um problema, se ela não disser que ela não tá bem, tá, ela não vai ficar bem se ela não disser que ela não está bem. Então tem pessoas que têm problemas de estimação, que acabam tornando alguns problemas de estimação, para sempre se vitimizarem, para sempre se fazerem de coitadinhas. Só que elas não percebem que isso não está ajudando elas em nada. Pelo contrário, só está fazendo com que elas sofram ainda mais, porque elas continuam sofrendo por coisas do passado que já não deveriam mais estar sofrendo. Elas estão ficando para trás, porque deixam de olhar para frente, deixam de viver o melhor de Deus muitas vezes para a vida delas, porque elas continuam focadas e travadas nos seus problemas do passado, ao invés de resolver essas questões. Então o ponto é, nós precisamos arrumar o que está errado. Nós precisamos arrumar aquilo que está errado. Aquilo que precisa ser reformado, precisa ser reformado. Aquilo que precisa ser reconstruído, precisa ser reconstruído. O fato é, nós precisamos olhar aquilo que está errado, perceber aquilo que está errado, de fato sentir o erro, corrigir o erro e reconstruir e arrumar. Bom, vamos ler um pouquinho de Bíblia, né? Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Neemias, né? Falando em reconstruir, né? O livro de Neemias, capítulo 1. Eu acredito que todos vocês, ou a grande maioria, deve saber que Neemias foi o responsável pela reconstrução de Jerusalém. Jerusalém que foi destruída na invasão babilônica, né? E Jerusalém, e Neemias, que era um copeiro do rei, era um copeiro do rei inimigo, ele então foi incumbido pelo próprio rei inimigo, que era inimigo de Israel, para poder voltar e reconstruir Jerusalém. Já estou contando o final da história, mas o fato é que eu quero mostrar alguns detalhes de Neemias que talvez esteja faltando em nossas vidas. Alguns detalhes que a gente pode aprender com Neemias para a gente poder consertar algumas coisas na nossa vida, que a gente possa consertar algumas áreas da nossa vida. Neemias capítulo 1, a partir do versículo a partir do versículo 5, diz assim: Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então
Ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos se agradam, e a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Essa é a oração de Neemias. A oração de Neemias. Se a gente olhar o início do capítulo, a gente vai ver que Neemias ele recebe notícias de Jerusalém. E as notícias que ele recebe de Jerusalém são as piores possíveis, dizendo que Jerusalém está destruída não apenas fisicamente, estruturalmente, né? Os muros, a cidade está destruída, mas o povo está destruído, né? Está espalhado, está sem esperança, ou seja, o povo está espiritualmente, emocionalmente e fisicamente destruído. O povo está totalmente destruído, sem um lugar, né? Sem um lugar para habitar, sem um lugar para adorar, aquele lugar que foi dado por Deus para que eles pudessem habitar, para que eles pudessem orar, para que eles pudessem adorar o Senhor. Como diz aqui mesmo na palavra, né? O lugar que o Senhor escolheu para que o nome dele fosse exaltado, para que o nome dele fosse lembrado, né? Então, eles estavam sem esse lugar. Mas mais do que isso, eles não estavam apenas sem o lugar, eles estavam sem eles mesmos. O povo já não existia como um povo, porque quem existia estava espalhado, como o próprio Neemias, que servia como copeiro do rei. O rei que foi um dos responsáveis pela situação em que Israel se encontrava, em que Jerusalém se encontrava. Bom, os pontos que eu falei para vocês sobre Neemias. Primeiro, ele olhou para a situação de Jerusalém, ele olhou para a situação do povo dele e ele sofreu. Ele sofreu. Eu não vou ler o texto inteiro para não tomar muito tempo, mas a palavra nos dá 3 pontos-chave de Neemias. O primeiro diz que ele sofreu, que ele chorou por Jerusalém, pelo seu povo. O segundo diz que ele orou, que ele clamou, ele intercedeu, né? Porque quando nós oramos em favor de alguém, de outra pessoa, é interceder, né? Quando nós oramos por nós, nós estamos orando. Quando nós estamos orando por outra pessoa, nós estamos intercedendo, né? Então, Neemias intercedeu pela vida do seu povo e pelo lugar, né? Pela casa, né? Pelo lugar do seu povo. Percebam aí tudo que eu estou falando desde o começo. A casa, né? A casa está destruída. A casa do povo de Deus, Jerusalém. Jerusalém está destruída. E o próprio povo está destruído. E precisando do quê? Precisando ser reconstruído. Precisando ser reformado. Só que Neemias ele percebe algo muito importante. Ele de fato, ele quer ir para Jerusalém e poder reconstruir a cidade. Só que se nós observarmos na oração de Neemias, você vai perceber que antes de que a cidade seja reconstruída, ele percebe que o povo precisa ser reconstruído. Ele percebe que o povo precisa ser reconstruído. Porque não é só a cidade que está destruída, o povo também está destruído. Mas não é uma reconstrução simplesmente de assim, coitadinho deles. Não.
Porque ele diz assim: nós pecamos. E se nós estamos espalhados pela terra, foi porque o Senhor disse que se nós pecássemos, se nós nos corrompêssemos, nós seríamos espalhados por toda a terra. Então, se nós estamos vivendo, olha só, ele lembra da palavra que Moisés escreveu. Ele lembra da palavra que Moisés escreveu. Ele olhou a situação, aquilo que ele recebeu de notícia, ele falou: está acontecendo aquilo que Moisés já tinha escrito. Moisés já tinha falado. Se o povo se corrompesse, se o povo pecasse, se o povo se misturasse com o mundo, com as coisas do mundo, né? O Senhor espalharia o povo pela terra. E ele olhou e falou: peraí, mas as notícias que eu recebi são exatamente essas. Que o povo está espalhado pela terra, que o povo está destruído, que Jerusalém está destruída. Mas o que estava acontecendo? Eu sei o que estava acontecendo. Neemias falando, eu sei o que estava acontecendo. O povo estava em pecado. O povo estava corrompido. O povo não estava caminhando com o Senhor. Não corretamente. Poderiam até disfarçadamente estarem. Como hoje, se a gente trazer para os nossos dias, né? Eu vou trazer bem para os nossos dias mesmo, né? Porque as pessoas estavam na igreja, não estavam? Estavam frequentando a igreja. Muitos estavam. Mas quantas dessas pessoas que estavam frequentando a igreja, de fato, estavam sendo igreja? Quantos já não estavam corrompidos? Já não viviam corrompidos? Ou já não vivem corrompidos? E aí a gente vê várias semelhanças acontecendo hoje, nos nossos dias, né? A casa de Deus, a casa de oração, muitas vezes ficando fechada, tendo que ficar fechada. E aí nós precisando recorrer a outros meios, como nós estamos fazendo agora, né? Nós precisando muitas vezes recorrer a outros meios para que a gente possa continuar firmes. Mas é fato e é fácil a gente reconhecer no povo a mesma coisa que Neemias reconheceu no povo. Olhar para o povo e ver: as pessoas estão corrompidas. As pessoas, de fato, estão em pecado. Muitos estão indiferentes. E quando a gente fala em estar indiferente, a gente não está falando das pessoas do mundo, a gente está falando do chamado povo de Deus. Do chamado povo de Deus. Quantos daqueles que se declaram cristãos, quantos desses não estão muito indiferentes com tudo que está acontecendo? Quantos de fato estão olhando para tudo que está acontecendo, estão fazendo como Neemias, estão sofrendo pelo que as outras pessoas estão sofrendo? Mas não apenas parando no sofrimento. É muito bom a gente notar isso daqui. Eu disse que Neemias, ele tem 3 características. Ele chorou, ele sofreu, ele orou, ele jejuou. 3 características. Mas se a gente olhar na oração de Neemias, ele sofre pelo que o povo está passando, mas ao mesmo tempo ele diz, ele entende que muito daquilo que está acontecendo é por consequência do próprio caminhar do povo, da forma com que as pessoas estavam caminhando e que precisavam endireitar os seus passos. Como ele diz: a tua palavra é clara, que se nós andássemos nos teus caminhos, se nós obedecêssemos os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos,
nós estaríamos unidos, nós estaríamos juntos, o Senhor nos manteria juntos. Mas se nós não andássemos nos teus mandamentos, nos teus estatutos, nos teus juízos, na tua palavra, nós seríamos espalhados. E ali ele faz uma oração de confissão de pecado. E ele não se exclui dessa oração de confissão. Isso é muito interessante. Porque ele não diz assim, o povo pecou. Ele diz assim, nós pecamos. Ele se inclui no povo. Naquela época não tinha essa ideia de igreja, porque essa ideia de igreja foi estabelecida a partir de Cristo, né? A partir da igreja cristã. Hoje nós podemos usar essa questão da igreja, mas Neemias já usava essa questão da unidade. Se estamos caminhando com Deus, então nós estamos com Deus. Se existem pessoas, se o povo está em pecado, então nós estamos em pecado. Então Neemias já entendia essa questão. O povo de Deus é um. Se está caminhando corretamente, então está caminhando corretamente, mesmo que algum não esteja. Mas o povo, de uma forma geral, está. Agora, se alguns estão caminhando, estão firmes, mas no geral o povo está corrompido, o povo está desviado, então o povo está em pecado. E Neemias, ele reconhece isso. Porque ele não diz assim, olha, eu sou um fiel, eu estou aqui, Senhor Deus, eu sou fiel. Mas o povo lá, o povo está em pecado, o povo se corrompeu. Eu não. Mas eles lá, eu estou orando por eles, Senhor Deus, porque eles, olha. E como muitas vezes isso acontece? Da gente não se incluir no problema. Sabe qual é o problema? Quando a gente não se inclui no problema, a gente também não se inclui na solução. Neemias, ele se incluiu como problema para poder estar incluído como solução. Ele se inclui no problema, ele fala assim, nós pecamos. Eu, a casa do meu pai, teu povo, nós pecamos. E eu oro, Senhor Deus, porque nós erramos. Nós vivemos em pecado. Nós nos contaminamos. Então ele reconhece, ele se entristece, mas ele não se vitimiza, sabe? Ah, eu não sou pobre, coitadinho. Não. E isso é muito importante. Tem um tempo de sofrer? Tem um tempo de sofrer. Tem um tempo de chorar? Tem um tempo de chorar. Mas você chora e para. Porque continuar chorando não vai adiantar nada. Você tem um tempo de chorar? Tem um tempo de chorar. Então chore. Chorou? Agora chega. Agora vai orar. Vai jejuar. Orou, jejuou? Agora é hora da ação. Foi isso que Neemias fez. Ele olhou, ele recebeu a notícia, sentiu a notícia, ficou triste, chorou. Mas falou assim, se eu ficar aqui só chorando não vai adiantar nada. Deixa eu ir orar. Foi orar, orou e jejuou. A palavra, depois vocês podem ler, principalmente capítulo 1, capítulo 2, vai explicar bem essa situação. Vai explicar que ele orou e jejuou, reconheceu tudo que eu falei para vocês, e aí ele foi tomar uma ação, ele foi falar com o rei. Ou seja, primeiro, chorar, né? A própria Bíblia diz, chore com quem chora, sinta a dor do próximo, né? Mas isso é um tempo limitado, não é para ficar chorando para sempre, porque isso não vai adiantar nada. A Bíblia, eu não conheço ninguém na Bíblia que viveu em sofrimento, a não ser aqueles que se perderam. Mas aqueles que buscaram o Senhor, eles tiveram sofrimento, mas sofremos, choramos, agora vamos erguer a cabeça e vamos para frente. Assim como Deus fala com Josué no capítulo 7.
de Josué? Porque eles tinham vencido a batalha de Jericó. E que batalha! E aí eles foram lutar contra um outro povo chamado Ai, o povo de Ai, que era muito menor que Jericó. E aí eles foram com toda a confiança. Só que Acã tinha cometido um pecado em Jericó, ele tinha roubado itens em Jericó que Deus tinha falado que não era para pegar nada. E ele pegou. Acã lá, a família dele, roubou algumas coisas em Jericó e Deus tinha deixado claro que não era para pegar. O que aconteceu? Por consequência, eles perderam a batalha de Ai. A primeira batalha em Ai eles perderam. O que aconteceu? Josué foi chorar. Ele foi chorar, porque imagina, ele ficou triste. Venceram uma batalha gigantesca que foi a batalha de Jericó. E aí uma batalha muito mais fácil, eles perderam. Josué como líder, ele foi chorar, ele não aguentou, ele foi chorar. Mas lá no capítulo 7, Deus chega para Josué e fala assim, por que você está chorando? Por que você está aí de cabeça baixa? Não, levanta a cabeça, meu filho. Levanta a cabeça. Se vocês perderam, tem motivo. Vai procurar no povo, porque eu tinha mandado, eu mandei ninguém pegar nada. E pegaram. Tem pecado no meio do povo. Vai verificar, Josué. Você imagina Deus chegando assim pra você? Você tá triste com uma situação. E tipo assim, às vezes acontece mesmo situações que a gente vai ficar triste. Mas Deus chega pra você e fala assim, ó, parou. Levanta essa cabeça. Tem coisa errada, vai consertar. Em vez de Deus chegar assim, tadinho do meu filhinho, tadinha da minha filhinha, ele chega, não. Levanta a cabeça, tem coisa errada, vai corrigir. Vai consertar. Eu fico imaginando Josué. Coitado de Josué. A culpa nem era dele, né? A culpa nem era dele. Mas Deus chega pra ele e fala, Josué, levanta a sua cabeça. Não é pra você ficar de cabeça baixa, não. Levanta a sua cabeça, tem coisa errada, vai lá ver. Vai consertar. Porque era para vocês terem vencido. Vocês não venceram porque tem coisa errada. Tem pecado. E precisa ser corrigido. Pecado, coisas erradas precisam ser corrigidas. Neemias, mesma coisa. Senhor, eu quero reconstruir Jerusalém. Mas tem pecado, tem coisa errada e precisa ser corrigida primeiro. Eu não vou entrar no texto para a gente não prolongar, mas quando Neemias ele fica com um semblante diferente por causa de toda essa situação, o rei vira para Neemias e o rei gostava muito de Neemias, porque Neemias era muito dedicado ao trabalho. Aliás, isso é uma característica de Neemias, de José do Egito, é uma característica de Daniel, é uma característica de Davi. Eram pessoas extremamente empenhadas no trabalho e se destacavam pelo empenho que eles tinham no trabalho. E olha só, Neemias era um copeiro. Era o copeiro do rei. Era o que servia o rei, né? E ele então, com um semblante meio triste, o rei, opa, você não tá legal, cara. Te conheço. Eu te conheço, você não tá legal. O que você tem? Neemias explica a situação para o rei e o rei fala, o que você quer? O que você quer? Olha como o rei gostava dele. Fala, rei, eu não aguento ver meu povo desse jeito, eu não aguento ver saber que minha cidade está desse jeito. Deixa eu ir lá, deixa eu reconstruir minha cidade. Ela vai continuar sendo sua, vai continuar fazendo parte do império, né? Mas é nossa casa. É nossa casa, deixa eu ir lá reconstruir. E o rei autoriza, vai, pode ir. Não vou dar os detalhes, porque tem muito detalhe, mas o rei autoriza ele ir lá reconstruir. E quando ele vai, aí vem uma coisa muito interessante, que esse ponto sim eu vou falar, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, tem tudo a ver com reconstruir. Quando ele chega lá, ele entra na cidade e ele vê muita coisa errada dentro da cidade. Ele começa a achar os ídolos
que existiam dentro de Jerusalém, ou seja, idolatria, já era praticada antes da cidade ser destruída. Ele vê bagunça, ele vê sujeira, óbvio, né? A cidade está destruída. E aí ele fala assim, antes da gente erguer qualquer parede, primeiro a gente precisa limpar a bagunça. Antes da gente começar a deixar ela bonita, antes da gente erguer as fortalezas, erguer os muros, né? Porque ele começa a reconstrução de Jerusalém pelo muro, né? E isso é muito importante para a nossa vida pessoal também. Mas antes dele chegar na parte de... Antes dele dizer assim, vamos erguer a cidade, ele diz assim, vamos limpar a cidade. E aí ele chega para os sacerdotes e fala assim, olha, eu tô aqui como administrativo, então eu vim aqui para organizar. Vocês, os sacerdotes, eu peço para que vocês façam então aquilo que é necessário. O que é necessário? Antes da gente limpar a cidade, a gente precisa limpar o povo. A cidade está bagunçada e a cidade está corrompida. Tem ídolos aqui dentro. A cidade está corrompida. Bagunçada e corrompida. Só que o povo também está bagunçado e corrompido. Então nós precisamos começar limpando o povo. Então o povo precisa se purificar. Nós temos que tirar a idolatria, a gente precisa tirar o pecado de dentro do povo. O povo precisa se limpar. E aí o povo se limpando, enquanto os sacerdotes faziam, chamavam o povo para santificação, né, para consagração, para santificação, Neemias chamava as pessoas para santificarem, consagrarem a casa, a cidade de Jerusalém. Dizendo, ó, peguem os ídolos e sumam com isso daqui, destruam isso, tirem isso de dentro da cidade, porque isso não pertence a Deus, se não pertence a Deus, não pertence ao povo de Deus, não pertence à casa de Deus, Jerusalém, não pode ter isso aqui dentro. Isso não pode existir aqui dentro. Então peguem esses ídolos, sumam com eles aqui e limpem a cidade, tirem a bagunça de dentro da cidade. Toda reforma, toda reconstrução, ela começa de dentro para fora. Ela começa de dentro para fora. E começa tirando, se você vai reformar uma casa, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é isso daqui, isso daqui, isso daqui eu não quero mais aqui. Tira. Não é assim? A gente não começa colocando coisa nova, a gente começa tirando as coisas que a gente não quer mais lá. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente não começa colocando coisa nova, a gente começa tirando coisa velha. E muitas vezes a gente não consegue receber o novo de Deus porque a gente não tira as coisas velhas do homem, da mulher, do ser humano. Muitas vezes a gente não consegue receber o renovo, a reforma, a reconstrução, porque a gente não tira as coisas velhas de dentro de nós. Porque a gente não se livra do pecado. Porque a gente não se livra, seja daquele pecado de estimação, ou daquele sofrimentinho de estimação, como eu estava falando anteriormente, né? A gente não se permite ser reformado. A gente não se permite ser reconstruído. A gente não permite que Deus nos... A gente vive orando, falando assim, Deus faz isso, faz aquilo, faz... Mas a gente não deixa. É como se a gente chamasse um pedreiro, um mestre de obras, botasse ele no portão de casa, experimenta fazer isso. Chama um pedreiro, chama um mestre de obras e fala assim, ó, muda aqui na minha casa, muda aqui na minha casa, muda aqui na minha casa, muda isso, muda isso, muda isso, muda isso. Só que a gente não abre o portão. E a gente vira pro pedreiro e fala, ó, muda o banheiro, muda a cozinha, muda não sei o que. Só que a gente não abre o portão. Como que ele vai mexer? Como que ele vai reformar o banheiro? Como que ele vai reformar a cozinha? Como que ele vai reformar o quarto? Você não deixa ele entrar na casa. Você não abre o portão. E nós fazemos isso com Deus. A gente fala, Deus,
faz isso, muda aquilo, mas a gente não abre o portão. A gente não deixa ele entrar. Aí quando ele fala, beleza, eu vou mexer então. Beleza, Deus, mas é daí de fora. Então, o senhor pode mexer, mas sem entrar. Ué, mas peraí. Como que eu vou mexer se eu não entrar? Se eu não entrar na casa, não tem como mexer na casa. Ou como uma história antiga, muitas vezes usada, e eu vou aproveitar porque vai entrar no contexto, de que a gente recebe Jesus como visita em casa, sabe assim? Exatamente esse é o termo. A gente recebe Jesus como visita. O que acontece com a visita? A visita a gente não deixa entrar em todos os lugares da casa. A visita, a gente concentra a visita nos lugares que a gente quer que ela veja. Então a gente arruma muito bem alguns cômodos, que é onde a visita vai olhar, é onde a visita vai passar. Os outros cômodos podem tomar zona. Por exemplo, quarto. O que a gente faz? A gente sai fechando as portas dos quartos. Por quê? Porque os quartos estão tudo bagunçado. Então a visita não vai olhar os quartos. Então você fecha a porta dos quartos. Aonde que a visita vai? É sala, banheiro e cozinha. São os 3 lugares. Então o lugar que tem que estar arrumado na casa é a sala, o banheiro e a cozinha. Que é onde a visita vai. O resto pode estar bagunçado. Só fechar tudo e não deixar entrar. A gente trata Jesus assim. Fala assim, Jesus, entra aqui na minha casa, entra aqui na minha vida. Mas ó, você está limitado a sala, banheiro e cozinha. Os outros lugares você não pode entrar, tá? Ah, por que não? Mas eu quero arrumar a casa inteira, eu quero arrumar você inteiro. Eu quero você inteiro. Mas não, os outros lugares tem bagunça, tem umas coisas que eu não quero que você mexa. Aí Jesus fala assim, mas não dá. Eu não quero ser tratado como visita. Se eu fui chamado para reconstruir, eu tenho que ter acesso total à casa. Até aquele quartinho da bagunça eu tenho que ter acesso, porque é lá que tá os problemas. É lá que você esconde os problemas. Jesus não pode ser tratado como visita. Falei para vocês, né? Eu posso pregar sobre o Antigo Testamento, mas eu vou chegar em Jesus com certeza. Eu sempre chego em Jesus, não tem jeito. Jesus é a resposta. E ele não é só a resposta para o perdido, ele é a resposta para mim e para você também. Que já recebeu a ele como Senhor e Salvador, porque dizer que a gente não está perdido também é... A gente pode até não estar perdido no sentido de não estar salvo. Com certeza estamos salvos, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas nós ficamos perdidos muitas vezes com muitas coisas. E muitas vezes é porque Cristo não tem acesso total à nossa casa, à nossa vida. Para de limitar Jesus na tua vida. Muitas vezes eu converso com pessoas e eu sinto isso, eu percebo isso. Que Jesus caminha por alguns cômodos da tua casa, da tua vida, mas ele não consegue ter acesso total à tua vida, à tua casa. Lugares que você quer manter a porta trancada porque você quer continuar tendo aqueles problemas de estimação lá dentro. Para com isso. Quem está perdendo é você. Quem está sofrendo é você. Presta atenção nisso. Abre essa porta, deixa ele entrar, deixa ele mexer aí. Deixa ele arrumar isso daí. A palavra do Senhor diz que ele quer nos quebrar como um vaso velho, rachado, moído e nos fazer de novo. Ele não quer passar uma massinha na rachadura. Ele quer nos fazer de novo, reconstruir. Ele quer nos fazer de novo. Mas a gente tem que deixar. E isso passa, como a gente viu na oração de Neemias, isso passa pelo reconhecimento do erro.
o nosso e o de todo mundo. Neemias orou por ele, orou pelo povo. Senhor, eu oro por mim, eu oro pelo povo. Alguma coisa precisa ser feita, Senhor. Alguma coisa precisa acontecer. Muitas pessoas estão perguntando, cadê Deus nessa situação toda? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A pergunta não é cadê Deus. Deus está no mesmo lugar que ele sempre teve. A pergunta é, cadê o povo de Deus? Porque Deus sempre mostrou o seu poder, Deus sempre mostrou a sua glória quando o seu povo se colocava de joelho, orava, buscava e clamava. Agora a gente tem até o Supremo Tribunal Federal discutindo se abre ou se fecha igreja. Discutindo se a gente vai ter o direito ou não de ir na casa de Deus. E sabe o que o povo está fazendo? Está preferindo ficar discutindo na internet do que buscando o dono da casa de oração. Está preferindo ficar discutindo um entre o outro, discutindo na internet qual que é o direito, ao invés de chegar no dono de tudo, ao invés de chegar no Deus da glória, no Senhor e dizer, Senhor, estamos aqui e estamos precisando de Ti. A pergunta não é onde está Deus. A pergunta é onde está o povo, onde está o povo dele. Será que nós estamos espalhados, como o povo estava quando Neemias falou? Será que nós estamos espalhados? E estamos precisando voltar a Deus? Será que estamos precisando de Neemias? Porque às vezes a gente fica procurando a solução em pessoas grandes e quem resolveu o problema lá foi um copeiro. Foi o copeiro que resolveu o problema. Não foi um cara grande, não. Não foi um profeta. Não foi um sacerdote. Não foi um rei. Foi um copeiro. Foi aquele que colocou Deus acima de tudo. E é isso que está faltando. Foi aquele que reconheceu o erro dele e o erro dos outros. E se permitiu ser usado por Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar.